Olá, me chamo Emanuele e irei falar sobre Hannah Arendt. Vou falar primeiro sobre a biografia dela. Ela foi uma cientista política e filósofa alemã de descendência judaica, vítima do racismo antissemita. Tornou-se um dos grandes nomes do pensamento político contemporâneo por seus estudos sobre os regimes totalitários. A liberdade, o abandono das tradições culturais e a administração tecnocrática da sociedade foram um dos seus temas principais. Ela nasceu no subúrbio de Linden, em Hanover, Alemanha, no dia 14 de outubro de 1906. Descendência judaica, Hannah Arendt mudou-se com a família para a Prússia quando tinha 3 anos de idade. Ela foi uma menina precoce. Tinha 7 anos quando o pai morreu, mas mesmo assim procurou consolar a mãe, falando: pense, isso acontece com muitas mulheres, ela disse, para o espanto da viúva. Com 14 anos, ela leu a obra Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pública. Irei citar algumas obras. Em 1951, ela naturalizou-se americana. Nesse mesmo ano, publicou A Origem do Totalitarismo, obra que se tornou conhecida e respeitada nos meios intelectuais. Na obra, divide em antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Ela procura analisar de que modo se forjou na Europa uma verdadeira máquina de destruição, capaz de levar o horror ao Holocausto. Em 1961, publicou Entre o Passado e o Futuro, quando afirmou que a palavra e a ação para se converter em política requerem a consciência de um espaço que permita o aparecimento da liberdade. Vou falar uma obra polêmica. Em 1963, publicou Axe-me em Jerusalém, que trata do julgamento do oficial Adolf Eichmann, sequestrado na Argentina pelo serviço secreto islandês, e julgado em Israel, por seu papel na condição do genocídio judaico durante a Segunda Guerra Mundial. Na obra, apresenta a controversa ideia de banalidade do mal. Eichmann não seria exatamente um antissemita raivoso, mas apenas um funcionário medíocre que, nos limites estreitos de sua função, organizou com que a diligência a indústria da morte do Holocausto. As conclusões de Hannah, que retratou o nazista não como a encarnação da maldade, mas como um mero burocrata, preocupado em subir na carreira inconsequente da dimensão psicopata de seus atos, causou polêmicas e ela acabou sendo isolada até pelos amigos. Ele fala algumas frases da Hannah. Bom, a escola não é de todo modo algum o mundo, nem deve ser tomada como tal, e antes a instituição de que se interpõe entre o mundo e o domínio privado do lar. Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorrisos para quem despreza. Abdicar de pensar também é crime. Uma existência vivida inteiramente pública na presença de outros tornar-se, como diríamos, superficial. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser controlada contando uma história. Bom, irei falar também sobre a vida e formação de Friedrich Nietzsche. Ele foi um filósofo, filólogo e crítico cultural alemão, filho de um pastor luterano, cresceu em uma família religiosa, mas posteriormente se afastou da fé cristã. Estudou filologia clássica na Universidade de Bonn e mais tarde tornou-se um professor na Universidade de Basileia. Porém, sua carreira econômica foi interrompida por problemas de saúde, o que levou a viver isoladamente enquanto continuava seus escritos. Meu nome é Lígia Góes Carneiro e eu vou falar sobre Karl Marx. Ele nasceu em 5 de maio de 1818 em Trèves, Alemanha, em uma família de classe média. Ele estudou direito nas universidades de Bonn e Berlim, mas depois se dedicou à filosofia, influenciado pelos jovens hegelianos. Em 1842, começou o trabalho no jornal Gazeta Renana, onde conheceu Friedrich Engels, com quem formou uma duradoura parceria intelectual. Após o fechamento do jornal, Marx se mudou para Paris, onde se casou com Jane von Steffelen. Expulso de vários países por suas ideias revolucionárias, ele estabeleceu em Londres
onde continuou a desenvolver suas teorias sobre o capitalismo e a sociedade industrial. Sua obra mais famosa, O Manifesto Comunista, de 1848, foi escrita em parceria com Engels e fez um apelo para a união dos trabalhadores do mundo. Em 1867, Marx publicou o primeiro volume de O Capital, no qual apresenta uma crítica profunda ao capitalismo. Suas ideias, conhecidas como marxismo, influenciaram profundamente movimentos revolucionários e pensadores ao redor do mundo, como Lenin, Trotsky e Mao Tse-tung, entre outros. Marx faleceu em Londres em 14 de março de 1883, deixando seu legado que impactou a economia, política e as ciências sociais. Frases marcantes de Marx destacam sua crítica ao capitalismo e a importância de transformar a sociedade por meio de luta de classe, com ênfase na base econômica, como determinante da organização social e histórica. Eu também vou falar sobre as obras principais de Friedrich Nietzsche. Suas obras mais importantes incluem Assim Zaratustra, onde desenvolveu a ideia do super-homem e o eterno retorno, e Além do Bem e do Mal, onde é crítica à moral intradicional e os valores ocidentais. Outros textos notáveis são A Gaia Ciência e Genealogia da Moral, que exploraram suas críticas à cultura e à moralidade europeia. Nietzsche também escreveu aforismo e reflexões curtas sobre diversos temas. Meu nome é Giovana Dermicete Santos e eu vou falar sobre as principais ideias de Friedrich Nietzsche. Então, ele é conhecido por sua crítica à moral tradicional e à religião, particularmente ao cristianismo. Ele introduziu conceitos como o super-homem, um ideal de ser humano capaz de criar seus próprios valores, e o eterno retorno, a ideia de que tudo na vida pode se repetir infinitamente. Sua crítica à moral ocidental é expressa no conceito da morte de Deus, onde ele aponta o declínio da fé em Deus e a necessidade de novos valores. Agora eu vou falar sobre o Friedrich Hegel, um pensador fundamental da filosofia. Então, o pensamento, as obras e a influência de Friedrich Hegel, um dos filósofos mais importantes do século XIX. Sua obra, caracterizada pelo idealismo absoluto, influenciou profundamente o desenvolvimento do pensamento ocidental, impactando áreas como a filosofia política, a história, a lógica e a estética. Primeiro tópico: vida e formação. Hegel nasceu em Stuttgart, Alemanha, em 27 de agosto de 1770. Seu pai era um funcionário público e sua família era a classe média. Hegel recebeu uma educação sólida e humanista, inicialmente no seminário protestante Stift, na Universidade de Tübingen. Durante esse período, ele teve contato com as ideias iluministas que influenciaram seu pensamento. Após concluir seus estudos, Hegel trabalhou como tutor privado por alguns anos. Em 1801, ele publicou sua primeira obra, A Diferença entre o Sistema Filosófico de Fichte e o Sistema de Stirling, que lançou como um pensador promissor. Hegel se tornou professor de filosofia na Universidade de Jena em 1805. Durante esse período, ele desenvolveu suas ideias sobre a dialética e a história como processo de desenvolvimento racional. Em 1816, Hegel foi nomeado professor de filosofia na Universidade de Berlim, onde lecionou até sua morte em 1821. Em Berlim, ele alcançou grande reconhecimento e influência, formando uma escola de pensamento conhecida como Hegelianismo. Tópico 2. Suas principais ideias. A filosofia de Hegel é complexa e abrange, mas algumas de suas ideias principais podem ser resumidas em idealismo absoluto, onde Hegel acreditava que a realidade é essencial, espiritualidade, que o mundo material é uma manifestação do espírito absoluto, uma forma racional e crítica que se desenvolveu através da história. Dialética,
onde Hegel desenvolveu um método de análise chamado dialética, que consiste em um processo de contradição e superação. Para Hegel, a realidade é um processo dinâmico de tese, antítese e síntese. Cada ideia ou conceito contém em si uma contradição que leva ao seu desenvolvimento e superação. História como processo racional. Hegel via a história como um processo racional e tecnológico, ou seja, um objetivo final. Para ele, a história é uma progressão do espírito absoluto em direção à autoconsciência, Estado como a realização do espírito. Hegel defendia o Estado como a forma mais alta de realização do espírito absoluto. Ele acreditava que o Estado era a expressão da vontade racional da comunidade e que o indivíduo só podia alcançar sua liberdade plena dentro do Estado. Liberdade como autoconsciência. Hegel concebia a liberdade como autoconsciência. Para ele, a liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de agir de acordo com a razão e a vontade própria. Tópico 3. Obras principais. Algumas obras principais de Hegel incluem a Fenomenologia do Espírito. Esta obra é considerada uma das mais importantes da filosofia moderna. Nela, Hegel expõe sua teoria da autoconsciência e da dialética, mostrando como o espírito absoluto se desenvolve através da história. Ciência da lógica. Nesta obra, Hegel expõe sua teoria da lógica que se baseia na dialética e na ideia de que o pensamento é um processo dinâmico de autodesenvolvimento. Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Esta obra é uma síntese da filosofia hegeliana, dividida em 3 partes: lógica, filosofia da natureza e filosofia do espírito, filosofia do direito. Nesta obra, Hegel expõe sua teoria do Estado, defendendo a liberdade individual dentro do Estado. Tópico 4. Legado e influência. O legado de Hegel é vasto e complexo. Sua obra influenciou profundamente o desenvolvimento do pensamento ocidental, impactando áreas como marxismo. Karl Marx, um dos principais pensadores do século XIX, foi fortemente influenciado por Hegel. Marx adaptou a dialética hegeliana para analisar as relações sociais e a luta de classes. Existencialismo. Jean-Paul Sartre, um dos outros resistentes do século XX, foram influenciados pela ideia de Hegel de que a liberdade e autoconsciência. Filosofia política. As ideias de que Hegel sobre o Estado e a liberdade influenciaram o pensamento político no século XX, incluindo o liberalismo, o conservadorismo e o socialismo. Então, Hegel é considerado um dos filósofos mais importantes da história, e sua obra continua a ser estudada e debatida por acadêmicos de diversas áreas. Sua influência se estende a diversas áreas do conhecimento e seu pensamento continua a ser relevante para a compreensão do mundo moderno. Então, isso foi um pouco sobre quem foi Friedrich Hegel. Olá, eu vou falar sobre o filósofo Jean Paul. Ele nasceu em Paris no dia 21 de julho de 1905. Ele era filho de Jean Baptiste e de Anne Maria. Ele ficou órfão do seu pai muito cedo, quando ele tinha apenas 1 ano de vida. E por causa disso ele mudou para a cidade de Eymoud, próxima à capital onde passaram a viver. Ele e a mãe dele. Desde muito cedo ele lia muito clássico e se interessava pelas artes, especialmente no cinema, o que mais tarde o levaria a escrever peças de teatro e novelas, né? E já com apenas 10 anos, ele ganhou sua primeira máquina de escrever e ingressou no Linneu Henri de Paris. Com apenas 19 anos, ele ingressou no curso de filosofia da Escola Normal Superior, onde conheceu Simone Beauvoir, sua parceira intelectual e amante por toda a vida. Ele graduou-se em 1928 e trabalhou como professor também, né? Ele participou da Segunda Guerra Mundial como teologista e ficou preso nos campos de concentração de Thiers. E por motivo de doença, ele foi liberado. E logo em seguinte, ele fundou o grupo Socialismo e Liberdade. Ele filiou-se ao Partido Comunista Francês, onde participou de muitos movimentos sociais,
tal movimento estudantil de 1968 e em 1945 juntou os intelectuais Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty e Hermann de Aron e fundou a revista de filosofia Os Tempos Modernos. Um fato curioso da vida dele é que ele se recusou a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1964 e veio falecer na cidade natal dia 15 de abril de 1980 com apenas 75 anos. Também vou falar sobre suas principais ideias e obras. Ele foi um ávido leitor e escritor, produziu textos filosóficos, romances, novelas, contos e ensaios. Sua obra mais destacada e intuita chama-se O Ser e o Nada, ensaio de onologia e fenomenologia, publicada em 1943. E em 1938 publicou a novela Náusea, seu primeiro sucesso literário, O Murro. Em 1979, A Idade da Razão. Em 1945, Com a Morte da Alma. Em 1949, As Moscas. Em 1943, Morto sem Sepultura. Em 1946, A Engrenagem. Em 1948, e tem várias outras obras deles. Já eu vou falar algumas frases de Sartre. Uma delas é: o homem deve ser inventado a cada dia. A outra é: eu mudo para continuar o mesmo. E a outra é: quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que morrem. E com essa última frase eu acabo a minha apresentação do filósofo Jean-Paul Charles Raymond Sartre. E já pegando a continuidade, né? Eu vou falar também sobre a vida de... A vida não, vou falar sobre o legado e influência do filósofo Friedrich Nietzsche. O legado e influência. Ele teve uma influência profunda na filosofia, psicologia, literatura e crítica cultural. Sua rejeição do racionalismo e da moralidade tradicional inspirou movimentos como existencialismo e pós-modernismo. Embora sua obra tenha sido distorcida por alguns especialistas por sua irmã, que era ligada ao nazismo, estudiosos modernos de indigentes suas ideias originais de pretensões equivocadas. Nietzsche também impactou pensamentos como Freud, Heidegger e Foucault. Essa foi minha apresentação.